Maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 34. Vamos conversar hoje no nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 34, é sobre a taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? Então, a taxonomia de Bloom, ela é denominada enquanto um sistema de classificação que passa a ser utilizado para a gente definir, ao mesmo tempo, assim, distinguir os diferenciados níveis, tanto de cognição humana, ou seja, do pensamento, de aprendizagem e também de compreensão. Objetivos da taxonomia de Bloom dentro dos processos de ensino e aprendizagem, sendo que a taxonomia de Bloom ela é considerada enquanto um termo que é muito utilizado dentro de diferenciadas áreas, segundo o Wikipedia de 2006, é a ciência de classificação, ou seja, de organização dentro de um determinado sistema que é predeterminado, que tem como resultante o framework conceitual, seja para discussões, para análise de recuperação de informação. Por que os vários pesquisadores utilizam dessa terminologia conceitual em classificações? De acordo com Bloom, vários pesquisadores passam a utilizar dessa terminologia, a taxonomia de Bloom, enquanto uma terminologia conceitual que é baseada diretamente em classificações estruturadas que são orientadas para se definir algumas teorias instrucionais. Duas das inúmeras vantagens da gente utilizar a taxonomia de Bloom dentro do contexto educacional são para que a gente ofereça a base para o desenvolvimento dos instrumentos de avaliação e utilização de estratégias que são diferenciadas para assim facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos alunos dentro de diferenciados níveis de aquisição, seja de conhecimento, e assim a gente estimular os professores e os educadores a auxiliarem os seus alunos de uma forma estruturada e consciente para que eles adquiram competências que sejam específicas a partir da percepção da necessidade de se dominar habilidades que sejam mais simples, fatos, para posteriormente dominar as mais complexas, que são os conceitos, e assim por diante. São as principais características da taxonomia de Bloom e os seus domínios. Nós temos o domínio cognitivo, que ele está relacionado diretamente ao aprender, ou seja, quando eu domino um conceito, assim envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de uma habilidade, de atitudes que vai incluir o reconhecimento dos fatos específicos, dos procedimentos, padrões, os conceitos que passam a estimular o desenvolvimento intelectual constantemente, sendo que dentro desse domínio, os objetivos eles foram sendo agrupados em 6 categorias e que são apresentados dentro de uma hierarquia de complexidade e dependência, que são das categorias que vai da mais simples para mais complexa. Assim, para a gente ascender uma nova categoria, é preciso com que a gente obtenha um desempenho adequado anterior, pois cada uma vai utilizar capacidades adquiridas nos níveis afetivo, que ele está relacionado aos sentimentos, ou seja, posturas, que envolve categorias que são ligadas ao desenvolvimento da área emocional, e afetiva, que passa a incluir o comportamento, a atitude, a responsabilidade, o respeito, a emoção e valores. Para que assim ascenda uma nova categoria, é preciso que eu obtenha um desempenho adequado na anterior, pois cada uma vai utilizar capacidades adquiridas nos níveis anteriores para serem aprimoradas. As categorias desse domínio são as seguintes: são a receptividade, a resposta, a valorização, a organização e assim a caracterização. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela sobre a taxonomia de Bloom para a gente compreender um pouquinho de uma forma mais aprofundada. Então, tem os seguintes verbos, que é criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender, memorizar. Então, o primeiro verbo, que é o verbo criar, é eu ensinar o meu aluno, fazer com que ele combine partes para formular um novo todo de ideias, produtos e soluções ou pontos de vista. Já o verbo avaliar é que eu tenho que ensinar o meu aluno a julgar o valor das informações, das ações e ideias. Analisar é que ele tem que segmentar informações em componentes que sejam menores. Já o verbo aplicar, o aluno ele tem que aplicar os fatos e conceitos, regras, teorias e ideias. Já o verbo compreender, o aluno tem que entender que os fatos, os conceitos significam como eles se relacionam. Já memorizar, eu tenho que ensinar o meu aluno a reconhecer e assim rememorar os fatos e os conceitos e assim por diante. Leitura complementar sobre a taxonomia de Bloom, para quem quiser se aprofundar, como o livro Taxonomia de Bloom, que é associada
a avaliação também, a questão da aprendizagem, o próximo livro também, sobre a taxonomia de Bloom, que vai dos objetivos educacionais, a avaliação escolar e a taxonomia de Bloom e assim por diante. Como sugestão de artigo, a taxonomia de Bloom, revisão teórica, apresentação das adequações do instrumento para a definição dos objetivos instrucionais, de Ana Paula do Carmo, Marchete Ferraz também, de Renato Vairo Belloy. Eu acho um artigo que é bastante interessante para a gente fazer a leitura, até para que a gente compreenda de uma forma mais teórica, né, sobre a taxonomia de Bloom, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida com relação ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 34, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus, um abraço para vocês.